Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma conversa sobre a palavra, hoje mergulhando na Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, lição 4 do terceiro trimestre de 2025. O tema é fascinante, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Um relato lá de João, capítulo 2, que, nossa, tem muita coisa para a gente conversar. E olha, antes de começar, aquele convite especial. Se esse nosso bate-papo aqui edifica a sua vida, ajuda a gente a continuar. Se inscreva no canal, deixe seu gostei para essa mensagem ir mais longe, sabe? Compartilha com os amigos, com o pessoal da igreja. E comenta aqui embaixo o que você pensa, suas dúvidas. E claro, ativa o sininho. Assim você não perde nada. Sua participação faz toda a diferença para esse ministério, viu? Bom, o texto áureo da lição, João 2,11, ele diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Forte, né? Muito forte. E a verdade aplicada complementa, né? Diz que Jesus tem poder para transformar a vida e situações quando a gente crê e obedece. Exato. Os objetivos da lição são claros. Entender por que Caná, perceber a pedagogia, o jeito de Jesus ensinar e compreender como ele se revela ali como Filho de Deus. Mas assim, por que começar logo num casamento, transformando água em vinho? Pois é, uma ótima pergunta para começar. O cenário é Caná da Galileia, provavelmente, como a comentarista Ana Oliveira sugere, a atual Kfar Caná, pertinho de Nazaré. E o fato de ser um casamento, isso já diz muito, né? Valoriza a família, a celebração, mostra a importância da presença de Jesus no lar. Faz sentido. E é curioso que só João conte essa história, né? Exato. João parece ter um propósito muito específico ao escolher esse evento como primeiro sinal. Talvez para destacar algo fundamental sobre a identidade de Jesus desde o começo. E aí vem o problema no meio da festa. Acaba o vinho. João 2,3. Imagina o constrangimento. O vinho era essencial para a alegria, para a hospitalidade na época. Com certeza, era um problema social sério. Como o comentário aplicação pessoal até menciona. Poderia quebrar leis de hospitalidade, uma vergonha imensa para os noivos. E é nesse momento que Maria, a mãe de Jesus, entra em cena. Ela vai até ele. Isso. E é interessante pensar, para muita gente ali, ele era só Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Mas Maria, ela conhecia ele de um jeito diferente, né? Ela confiava. E a ação de Jesus, a transformação da água em vinho, não foi só para resolver o problema prático, a vergonha ali. De forma alguma. João é claro, ali Jesus manifestou a sua glória. É o que o texto diz. Manifestou a glória. Isso. Teólogos como Mary Wanger, por exemplo, destacam que essa palavra sinal, semeiam em grego, usada por João, significa mais que um milagre. É um símbolo. Um símbolo. De quê? Da nova vida em Cristo. O vinho novo simbolizando a alegria, a vida abundante, a vida eterna que só o Criador pode oferecer. É a alegria do reino de Deus chegando. E o Dimo dos Santos, citado na lição, conecta isso também, né? O vinho, as bodas, com os tempos messiânicos, o reino. Exatamente. E a quantidade? 6 talhas de pedra. Aquelas para purificação dos judeus, né? Isso, que poderiam conter, sei lá, talvez entre 300 e 550 litros de água, dependendo do tamanho exato. É muita coisa. Nossa, é vinho que não acaba mais. Fala muito sobre a provisão generosa de Deus, né? Sem dúvida, uma abundância que aponta para a graça superabundante de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto da lição, que é a pedagogia de Jesus. O jeito dele ensinar através do que faz. E a atitude de Maria é um exemplo disso, certo? Com certeza, a atitude dela é um ensino em si. Primeiro, ela leva a necessidade a Jesus. Ela não tenta resolver sozinha, ela não entra em pânico. Ela vai à fonte certa. Reconhece a necessidade e comunica a quem pode resolver. Exato. E segundo, a instrução dela aos servos é chave. Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. É uma demonstração de fé imensa no poder dele, mesmo sem saber o que ele faria. Fé e obediência andando juntas. Isso. E Jesus atende a uma necessidade bem humana, bem real. Mas a ordem dele é simples até.
Enchei de água essas talhas. João 2,7. E os servos obedecem, sem questionar aparentemente. Encheram até a borda. Exato. E a lição faz um paralelo interessante com outras histórias, né? Naamã tendo que mergulhar 7 vezes no Jordão. Ah, sim. 2 Reis 5. Ou o cego de nascença que Jesus mandou se lavar no tanque de Siloé, em João 9. Pois é. Parece que tem um padrão aí. Reconhecer a necessidade, levar a Cristo, crer na palavra dele e obedecer. Mesmo que a ordem pareça estranha ou simples demais, a obediência abre a porta para o milagre. É verdade. A fé se prova na ação. E Deus usa até esses momentos, né? Momentos de aperto, de dificuldade, para nos ensinar, para solidificar nossa fé. Como diz o Salmo 94:12, bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Mesmo com nossa falha, nosso pecado, como Romanos 3:23 lembra? Sim, mesmo assim Deus demonstra seu amor, seu desejo de salvar, como Dilma de Santos também pontua, citando João 3:16-18. O milagre é uma expressão dessa graça, desse ensino amoroso de Deus. Muito bom. O terceiro ponto, então, é a revelação. Quem Jesus estava mostrando que ele era ali? Esse ponto é crucial. A resposta de Jesus para Maria, lá em João 2,4, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que parece um pouco dura, né? Pode soar assim, mas muitos comentaristas veem ali Jesus estabelecendo uma nova dinâmica. Ele ama e honra sua mãe, claro, mas sua missão agora está submetida primariamente à vontade do Pai. Ele age no tempo do Pai. Mesmo sendo Deus, ele se submete, como o Filipenses 2,6 nos mostra. Entendi. É o início da sua missão pública e ele está alinhado com o Pai. Exatamente. E este milagre é chamado de o princípio dos sinais. Como o Everett F. Harrison explica, essa palavra sinal, semeiam em João, sempre aponta para algo maior, aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Então o milagre não é um fim em si mesmo. Não. Ele revela a glória de Jesus. E essa glória não é só um poder espetacular, é a revelação da sua natureza divina, seu poder de transformar a realidade, inclusive espiritualmente. A água virando vinho é um sinal visível de um poder transformador muito maior. Um poder que confirma o que ele diria depois: eu e o Pai somos um, lá em João 10:30. Precisamente. É uma afirmação da sua divindade manifesta ali, no começo do seu ministério. E o efeito nos discípulos é imediato, né? O verso 11 diz que os seus discípulos creram nele. Eles já o seguiam, mas ali a fé deles deu um salto. Sim. R.N. Champlin comenta que a fé deles ganhou um fundamento mais sólido, baseado na realidade do que eles viram Jesus fazer. É diferente, por exemplo, dos irmãos de Jesus, que João mesmo diz que no início não criam nele. É verdade, João 7,5. Mas depois eles creram, né? Aparecem com os apóstolos em Atos 1,14. Sim, a transformação alcançou a família também. Isso mostra o poder de Jesus. Ele chamou gente comum, pescadores, como lemos em Mateus 4. Pedro, André, Tiago, João. Exato. Pessoas que, depois da ressurreição e do Pentecostes, se tornaram colunas da igreja primitiva, como Pedro pregando em Atos 2. E a revista Betel Dominical, de um trimestre anterior, segundo de 2024, reforça isso, né? Que a missão de anunciar o Evangelho, de testemunhar esse poder transformador, é um privilégio, uma vocação para todo cristão. Com certeza. O que aconteceu em Caná não ficou lá atrás. Continua relevante. Então, resumindo nossa conversa, esse primeiro milagre em Caná foi muito mais que resolver uma falta de vinho. Foi sobre Jesus revelar sua glória. Ensinar sobre a importância da fé e da obediência. Sim. E começar a mostrar publicamente seu poder divino de transformar situações e principalmente vidas. A lição nos chama a buscar isso, sermos fortalecidos na fé, crescer no conhecimento de Jesus. E anunciar esse poder. Exatamente. Anunciar que ele continua transformando hoje. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Se Caná foi o primeiro sinal, isso nos lembra que a obra transformadora de Jesus é contínua. Não parou lá. Boa perspectiva. Então, a pergunta para nós hoje talvez seja:
Onde na nossa vida a água das circunstâncias comuns ou talvez difíceis precisa ser transformada no vinho da alegria, do propósito, do poder de Deus? Onde a gente precisa dessa intervenção transformadora dele agora? Uma pergunta forte, hein? Para a gente levar e meditar durante a semana. Que essa análise possa realmente fortalecer a fé de cada um que nos acompanhou. E, mais uma vez, se esse tempo aqui foi bom para você, foi edificante, não esquece. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida para nos ajudar. Comenta aí o que Deus falou com você através dessa lição. Compartilha essa mensagem. Às vezes um amigo, um irmão está precisando ouvir justamente sobre esse poder transformador de Jesus. E ative as notificações para a gente continuar estudando a palavra juntos. Sua interação é um combustível para nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Fiquem firmes e até a nossa próxima análise.